Linha de Frente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando Linha de Frente desse fim de semana. Eu sou o Nelson Kobayashi. Nós vamos juntos pela próxima hora e meia, hoje com um tema especial. Falaremos sobre as atividades do Corpo de Bombeiros nos resgates, no salvamento às vítimas do Rio Grande do Sul, das enchentes do Rio Grande do Sul. Comigo hoje estão o Sargento Clóvis Souza, Tenente Felipe Flora do Corpo de Bombeiros de São Paulo, e para me ajudarem nessa conversa estão Mano Ferreira e Mônica Rosenberg. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Vamos começar? A gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos dias, uma série de imagens chocantes, impactantes, impressionantes das enchentes no Rio Grande do Sul, em diversas cidades. São mais de 400 cidades impactadas em um universo de 497 no Rio Grande do Sul, ou seja, a grande maioria das cidades estão sofrendo o que pode ser chamada da maior crise a partir de uma tragédia climática que se tem notícia na história recente. E, com isso, a gente tem visto também um grande trabalho sendo feito pelas autoridades, por voluntários e também pelo Corpo de Bombeiros. Por isso é que a gente escolheu, hoje, falar com pessoas que estiveram lá, na ponta da linha, no salvamento, no Rio Grande do Sul. O Tenente Felipe Flora e o Sargento Clóvis participaram da equipe do Corpo de Bombeiros de São Paulo enviada ao Rio Grande do Sul para esse trabalho auxiliar. Muitos outros estados fizeram o mesmo, mandaram suas equipes também, mas nós vamos conversar com os dois representando aqui a equipe, os policiais militares do Corpo de Bombeiros de São Paulo que participaram e que continuam participando desse trabalho de salvamento no Rio Grande do Sul. Tenente Felipe Flora, bem-vindo. Explica pra gente como é que surgiu a iniciativa do Corpo de Bombeiros de São Paulo participar desse trabalho de salvamento lá no Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Bem, Nelson. Na verdade, a iniciativa surge a partir do pedido de ajuda, né, e o oferecimento de ajuda da própria instituição para o governo do estado do Rio Grande do Sul, né, e após para o bombeiro do Rio Grande do Sul. E assim que é aceito esse pedido de ajuda, aí a gente começa já os nossos preparativos para deslocar a equipe para chegar até lá e poder prestar esse apoio para todas as pessoas que lá estavam, né? E para a própria instituição que pediu essa ajuda para a gente, né? Quantas pessoas envolvidas? O que vocês levaram para lá? Como que foi esses primeiros passos do trabalho do Bombeiro de São Paulo lá no Rio Grande do Sul? Funciona mais ou menos assim, né? Então a gente já tem uma equipe que já treina, que já atua aqui em São Paulo, né? E assim que a gente fez esse pedido de ajuda, já é separado um pessoal para atuar lá, né? A gente verificou que a necessidade lá seriam necessários 31 bombeiros, né? Mais um médico e um enfermeiro e os cães do canil. Além disso, as viaturas que acompanhariam e os materiais. A partir desse momento, né, a gente pega algum desses bombeiros, né? No caso era eu, o Capitão Franco, né, o Major Barufaldi, e manda essa equipe por transporte aéreo para que chegue lá mais rapidamente e já comece a pegar detalhes do acontecido, né? E também para a gente começar a planejar onde a gente poderia alocar todos esses recursos naquele território. Enquanto a gente vai fazendo essa tarefa, essa equipe que foi selecionada para ir, eles já começam um deslocamento via terrestre, que é um pouco mais lento por causa dos materiais que tem que ser levado para essa ocorrência. Capitão Franco, esse que está na imagem aí que você vê na tela, exato. Esse é o Capitão Franco, e eu trabalhei com o Capitão Franco, porque eu fui soldado temporário do Corpo de Bombeiros, morei 2 anos no quartel do Corpo de Bombeiros lá em Presidente Prudente, 14º GB, e o Capitão Franco, que na época era um tenente recém-chegado no Corpo de Bombeiros, foi o meu chefe. Então foi uma pessoa com quem eu aprendi muito, já admirava naquele tempo, agora está aí repercutindo nacionalmente com o seu trabalho também no sul do país, e participou junto com o tenente e com tantos outros bombeiros dessa missão lá no Rio Grande do Sul. Mano Ferreira. As múltiplas habilidades de Nelson Kobayashi. Vamos lembrar que eu era um mero soldado temporário. Eu era um auxiliar do auxiliar. Mas, assim, eu tenho certeza que eu aprendi, recebi muito mais do Corpo de Bombeiros do que entreguei na ocasião. Se todo mundo tivesse a oportunidade de passar um tempo no quartel, certamente a gente teria uma humanidade muito, muito melhor. Porque é onde se aprende muito, viu, mano? Muito bom. Eu queria fazer minha primeira pergunta para o Sargento Clóvis, que é bastante experiente, já atuou em vários salvamentos. Mas a minha pergunta é, ao chegar lá, qual foi a sensação? Tinha algum paralelo? Foi surpreendido pela realidade da tragédia? Qual que foi o sentimento ao se deparar com a realidade lá no Rio Grande do Sul?
Bom, nós já trabalhamos há um bom tempo aí atendendo esses tipos de ocorrências, né? E na minha visão, eu acredito que essa foi, a nível nacional, acho que é de maior magnitude. Eu falo isso a nível nacional porque nós estivemos ano passado na Turquia, nós trabalhamos um terremoto lá da Turquia, né? E nunca vimos nada igual, né? Eu, o Tenente Felipe Flora, os demais que nos acompanharam. Mas acho que a nível nacional, essa ocorrência aí, essa catástrofe no Rio Grande do Sul, pelo tempo que eu tô aqui no Corpo de Bombeiros, foi a maior. Quanto tempo de bombeiro, sargento? Eu entrei na corporação em 1996 e no final de 1999 eu vim pro bombeiro e em 2002 eu entrei no canil do Corpo de Bombeiros. Ou seja, já participou de diversas dessas principais ocorrências no estado de São Paulo, pelo menos, sim, até ocorrências internacionais, e essa foi de maior magnitude no Rio Grande do Sul. Trabalhamos em outros estados, né? Brumadinho foi algo pontual, Petrópolis em 2022, se não me engano, 2021, 2022 também foi algo pontual, não diminuindo a tragédia. Sim. Mas essa do Rio Grande do Sul, para nós foi algo assim bem... Isso é interessante, Tenente, porque aparentemente vocês selecionaram os bombeiros mais experientes. Estamos com o Sargento Clóvis, que tem esse currículo aqui de serviços prestados, ocorrências... Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. O senhor também... 10 anos de comentava bombeiro. Que também esteve nessas grandes ocorrências. Sim. Como é que essa seleção é mesmo aquela primeira prateleira dos bombeiros de São Paulo que foram escolhidos? Na verdade, assim, a nossa instituição, né, o nosso nível profissional, ele é de excelente qualidade, né? Então, nossos bombeiros... não tendo do que reclamar da capacidade técnica deles, né? É que o Sargento Clóvis, né, assim como outros militares, como a gente tinha conversado antes, ele pertence ao GAED, e que atua aqui em São Paulo, né, que é um grupamento especializado na atuação de desastre. Então, o militar que deseja atuar no GAED, ele já tem, além de ter a experiência, né, ele já tem diversos cursos, né, relacionados a essa área de atuação em desastre. Então, assim, a seleção ficou até mais fácil, né? Porque já eram militares que atuam no dia a dia aqui em São Paulo, nesse batalhão, nesse grupamento em específico. É como se fosse uma tropa de elite do Corpo de Bombeiros para grandes ocorrências, é basicamente isso. Exato. A gente tem, nos últimos anos, treinado bastante, né, esse efetivo, né, especializado ele bastante para que nessas ocorrências, né, a gente tenha uma segurança na capacidade deles, né? Então, eles têm, assim, eles são fora de séries mesmo, né? Então, a gente tem participado, né, o Tenente Spacassassi e o Tenente Danilo, que não pôde vir, eles estão à frente do GAED, tem também a Capitã Daniela e o Major Daniel, que também atuaram em diversas ocorrências, e eles estão sempre imbuídos dessa missão de sempre especializar cada vez mais. E aí a gente verifica que isso reflete, né, na qualidade do atendimento, né? Então, assim, a gente não tem do que reclamar dessa capacidade deles, é uma confiança total neles. Agora, dado o tamanho da tragédia no Rio Grande do Sul, vocês diriam que o Estado brasileiro aí, para além do Corpo de Bombeiros de São Paulo, estava em efetivo suficiente, tinha número suficiente ou adequado de agentes mobilizados ou, enfim, precisava de muito mais gente para atuar diante da catástrofe? É difícil eu dizer assim, expandir para o Estado, né? Porque o nosso foco era salvamento ali naquilo que a gente foi oferecido ao Estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, dentro do que a gente estava capaz de realizar ali, então a gente tentava de todas as maneiras, né, entregar aquela melhor qualidade, né? Dividir as tarefas, né? Verificar com o sistema de comando deles o que era necessário da nossa parte. Então, todo local que a gente chegava, a gente atuava. É claro que a gente também via bastante serviço voluntariado nos locais, né? Também verificava diversos bombeiros militares do Rio Grande do Sul, a parte da Brigada Militar, do Exército. Então, assim, é difícil dizer se era insuficiente ou não, mas a gente verificava toda uma mobilização nacional e estadual para atuar naqueles locais. Mônica Rosenberg. Pegando o gancho da pergunta do Mano, nas empresas e nos prédios existe a brigada de incêndio, que são pessoas que são treinadas para responder em situações de emergência. Poderia haver uma coisa parecida nos locais que a gente já sabe no Brasil, quais são os locais de enchente, elas se repetem, né? São recorrentes, claro que não nesse nível, mas seria possível pensar num sistema onde nesses locais houvessem pessoas civis que tivessem treinadas de alguma forma para poder ajudar vocês a essa resposta
na hora da grande catástrofe e não simplesmente vocês chegarem lá e se depararem com voluntários com muita boa vontade, em número talvez não suficiente, mas que não tem preparo, que não tem o mínimo da noção de o que tem que ser feito nessa hora? O que eu posso dizer é que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, né, a gente tem o nosso código de emergência aqui. E ele prevê a atuação de voluntários a serviço do bombeiro, assim como bombeiros voluntários também. Então, querendo ou não, assim, é mais comum em local do interior, até no sul do país também é comum verificar a questão de bombeiros voluntários, que eles conseguem atuar, assim, ter um treinamento superior a um voluntário da população que está com uma boa vontade de realizar o serviço ali. Mas, assim, não consigo te dizer se realmente se esse é o caminho correto ou não, né? Mas, assim, o Corpo de Bombeiros, ele abarca essas funções. Vocês preparam, né, pessoas dentro, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa que quer ser voluntária, atuar junto com o Corpo de Bombeiros, né? Então, a gente já tem legislação a respeito e tem locais para atuar. É claro que eu não posso falar para você que é todo local, né? Porque o ideal é que o voluntário, ele não fique, né? Não o bombeiro voluntário, né? Mas o voluntário, ele não fique diretamente na área quente, né? Não é o ideal. Até por uma questão de segurança, não é isso? Exatamente. Fica o convite, né? Fica o convite, você que está assistindo, procure o Corpo de Bombeiros e seja um voluntário, esteja preparado para ir em outras... Mas você sabe que isso, eu não sei se é em São Paulo, mas em alguns outros estados, é um conceito que tem crescido muito, do bombeiro voluntário, né? Por exemplo, se eu não me engano, em Santa Catarina, isso é muito comum, né? Inclusive, tem locais que é até mais antigo que o próprio bombeiro, né? A existência e no mundo também, né? Tem locais que o bombeiro voluntário é até mais antigo que... A gente fala do bombeiro de carreira, né? Então, assim, o voluntariado, ele não é algo, né, proibitivo, né? Na verdade, assim, o que a gente pode melhorar é a questão de atuação em simulados anteriormente, para a gente sempre tentar coordenar as respostas, né? Em São Paulo, há algum tempo, a gente viu crescendo muito a figura dos bombeiros municipais, né? Que se somavam às forças oficiais. Ainda há, né? Ainda há essa figura, né? Então, assim, o município que ele deseja fazer um convênio com o Corpo de Bombeiros, né? Treinar militares na própria Escola Superior de Bombeiros, treinar bombeiros municipais na Escola Superior de Bombeiros, ele pode assinar esse convênio e a gente fazer esse treinamento. Tenente, já que o senhor falou da Escola Superior de Bombeiros, a gente tem algumas imagens para mostrar, inclusive dessa escola, em que o senhor está lotado, né? É lá que o senhor trabalha, na Escola de Bombeiros, que o senhor pode dizer melhor, é uma das maiores que a gente tem, pelo menos na América Latina, um centro de formação que fica em Franco da Rocha, assim, da primeira qualidade. A gente está vendo imagens, esse é o vídeo institucional, inclusive, desse espaço aí, que é a Escola Superior de Bombeiros, onde os profissionais do Corpo de Bombeiros de São Paulo são treinados para todos os tipos de ocorrência, né? Além dos treinamentos, da formação de muitos outros, há também aí um espaço reservado para estágios periódicos em que todos os bombeiros devem voltar para se atualizar também. Conta pra gente o trabalho da Escola Superior de Bombeiros, ô tenente. A Escola Superior de Bombeiros, né, ela é responsável por formar todo bombeiro militar do estado de São Paulo. E isso, por si só, já é algo, né? Sim. A gente tem hoje um efetivo de 8 mil bombeiros, né? Até um pouquinho mais. Então, você imagina a dimensão disso. E fora os outros bombeiros que estão em formação, né? Então, a gente já tem uma quantidade de formação. Hoje está beirando uns 800 bombeiros lá sendo formados. Então, assim, é uma dimensão muito grande, né? Então, a gente tem um parque de simuladores, tem prédios para fazer instruções de altura, fora a infraestrutura para receber o bombeiro lá, para ele se alimentar lá, né? Porque a cidade de Franco da Rocha é um pouco distante da capital, né? Então, a gente precisa ter essa infraestrutura. Tem alojamento. Então, tem alojamento. Então, assim, é todo um corpo que a gente cria lá, né? Para a gente, como é que fala? Sempre gerar uma qualidade nessa formação. E eu sou muito fã da escola, né? Tem que falar, eu trabalho lá e gosto muito dessa parte da instrução dos bombeiros. E é interessante o senhor falar que a maior parte da população não tem noção, mas para além da formação e da atualização dos bombeiros, há também os cursos de especialização, né? Sim. Então tem o bombeiro que o negócio dele é mergulho, tem outro bombeiro que a especialidade dele é o salvamento em altura, o cara de rapel, o cara que faz outras paradas. Esses símbolos aqui, ó, na farda são alguns cursos específicos de especialização, não é isso? Isso daqui é instrutor de incêndio, né, que é salvamento terrestre. A gente possui alguns outros cursos também. O Clóvis também tem os cursos relacionados a canil e breque, né? Inclusive a medalha ele tem ali. Eu falei, mostra o Clóvis aqui, Vitinho. Falei que quem tem essa branquinha aqui, ó, é a Laurea de primeiro grau, é assim que fala?
Primeiro grau. Laurea de mérito de primeiro grau, que é o nível máximo das medalhas de laurea aí dos policiais militares. Nós estamos falando agora do Rio Grande do Sul e das enchentes, mas quem não se lembra do helicóptero que caiu aqui em São Paulo e a dificuldade, morreram todos, a dificuldade dos bombeiros para ir lá resgatar os corpos, né? É uma outra especialidade totalmente diferente. E, de novo, eram os bombeiros. Sim. Agora, ô Clóvis, levando para a sua área aí do canil, você que trabalha com isso já há mais de 20 anos, como foi chegar lá no Rio Grande do Sul, colocar os cães que estão adestrados por você, treinados por você, para trabalhar? O que você encontrou quando chegou no Rio Grande do Sul? Tá. Quando nós chegamos, inicialmente, nós ficamos lotados em Porto Alegre, né? No comando geral do bombeiro do lado do Rio Grande do Sul. Sim. Nos primeiros dias, o canil não atuou, porque foram mais as equipes com as embarcações que começaram a fazer os resgates das pessoas que estavam ilhadas. Nós ficamos apoiando ali na parte logística ali do quartel, né? Sim. E só depois de alguns dias nós fomos designados para uma cidade do interior, na região de Santa Maria, uma cidade chamada Pinhal Grande. Sim. Onde nesse local uma casa com 2 moradores foi arrastada pelos deslizamentos, né, enxurradas que vieram de um rio e de uma montanha. E ela se estendeu por mais de 2 quilômetros só de comprimento. Então, nós demoramos muito para chegar na cidade por causa da situação das estradas. Então, era uma viagem numa situação normal que iria durar 3 horas, 4 horas. Nós levamos mais de 12 horas para chegar. E aí, chegando lá no local, atuamos junto com bombeiros do Rio Grande do Sul, que também tinham cães, e ficamos fazendo as buscas, né, no local. E realmente é um cenário bem complexo. Os cães são para localizar pessoas vivas ou mortas, é isso? Isso. Nesse caso, nós já imaginávamos que estavam sem vidas, né? Sim. O corpo da mulher foi localizado primeiro pelos moradores e devido à quantidade de altura das árvores, de troncos, alguns pontos os cães não conseguiam acessar, né? E num desses pontos de difícil acesso tinha uma retroescavadeira da prefeitura, cedida ali da cidade. E quando o maquinista começou a mexer ali, ele sentiu um odor, e nós chegamos lá e localizamos o corpo e descartamos. Então, quando nós regressarmos para o Rio Grande do Sul novamente, acredito que eles vão colocar as equipes com cães em outras áreas, porque não teve só a questão dos alagamentos, mas várias áreas tiveram problemas de deslizamento de terra, né? Sim. E ainda tem pessoas ainda para serem localizadas. E os cães se fazem uma ferramenta muito eficiente aí para a utilização. Sim. E quando envolve esse maquinário, imagino que seja um trabalho até mais complexo, né, tenente? Exato. Em geral, né, quando tem o trabalho da máquina, né, fica geralmente um profissional, alguma outra, acompanhando quem está fazendo esse trabalho, até pelo cuidado ali para evitar qualquer incidente que possa ocorrer. E geralmente o apoio do canil nesse trabalho, ele ajuda muito, né, porque, igual ele falou, tipo, você tem uma montanha de árvore lá, né? Para um ser humano arrancar isso seria muito difícil, seria um trabalho de dias até meses. E aí o cão ele vai direcionando, né? Então ele vai mostrando uma área gigante, né? Ele vai falando, ó, o melhor lugar ali, pelo que o cão indica, seria esse ponto. Ou ele vai fazendo melhor ainda, ele vai descartando áreas, né? Sim. Então assim você consegue centralizar o trabalho, né? Direcionar os recursos para onde provavelmente pode estar o corpo ou a vítima mesmo. Então, além de quantas pessoas vocês levaram para lá? Além dos cães, equipamentos, qual que foi a dedicação do Corpo de Bombeiros de São Paulo? Foram 31 bombeiros, né? Uma médica que era militar, capitão da PM também, e um enfermeiro que era cabo, que era do grupamento aéreo. Aí levamos os 2 cães, foram 8 viaturas, 7 embarcações, né? Porque lá a embarcação era necessário, mas a aeronave que dava apoio para a gente, para o que a gente precisasse, em geral foram esses materiais, né? Lembrando que essas viaturas, a gente tem uma viatura que ela carrega um container, né, que é específico para atuação em desastre. Então vai ter prancha, vai ter maca-cesto para atuar com múltiplas vítimas, vai ter escora, né? Vai ter tudo para relacionar a parte de deslizamento. Em geral, como a gente conversou antes, em geral a gente tenta pregar essa autossuficiência no local da ocorrência, né? Para que a gente possa operar, pelo menos ali no tempo que a gente definiu de autossuficiência, sem necessidade de outros apoios. Perfeito. Mano. Eu queria pedir para vocês alguma história marcante dessa viagem. Da viagem ou da ocorrência? Da ocorrência no Rio Grande do Sul. Da batalha. Olha,
para mim, a gente atuou em diversas ocorrências, né? Mas teve uma que a gente teve que esvaziar uma escola em Eldorado, né? Que eles já tinham até, acho que, passado essa localização dessa ocorrência, mas como o celular das pessoas vai perdendo a carga, né? O sinal também está muito ruim, a gente teve que meio que encontrar ali, né? E chega uma hora que a gente está num local que muitas vezes a gente olha o GPS, né? Mas quando você olha para frente é só água, né? Então você vai meio que navegando por GPS aparelho e alguns pontos, né, que o pessoal vai dando sinais. Ele fala, ó, tal lugar tem um sinal assim assado, tem uma placa, tem uma árvore, né? Isso e a gente encontrou essa né? escola e tinha um pessoal lá, né? Então tinha acho que dava umas 12 pessoas, né? Umas 4 famílias que estavam lá, né? Tinha idosos, tinha uma criança de 6 meses de idade e a gente teve que socorrer ele, né? E as casas, né, elas estão com a água para cima do primeiro pavimento, né? Então a gente teve que montar uma escada, né, descer os idosos, as crianças pela escada. Então tem todo aquele risco, aquele trabalho detalhado, né? E isso era umas 2 horas da manhã, né? Então tem toda essa questão aí que a gente... Quando ele fala que está navegando por instrumento, é navegando literalmente. E eu fiquei impressionado, porque de fato é algo que a gente não para pensar, mas na prática, os mapas prévios não servem de muita coisa, porque a paisagem está completamente diferente, a estrada não existe, Então, eu fico imaginando a dificuldade de executar isso. Mas, me corrija se eu estiver errado, tenente. No Corpo de Bombeiros, nesses treinamentos que vocês fazem, em algum momento vocês fazem treinamento até com bússola, quantos passos você dá para determinada distância, não tem isso? Que cada bombeiro sabe mais ou menos se localizar em uma situação extrema? Em geral é assim, mas como a gente tá num ambiente ali que... a gente sabe, né? Consegue visualizar pelo GPS, mas a paisagem não é nada do que você está olhando. Sim. E as casas saíram de lugar. E assim, a gente muitas vezes, para fazer esse caminho, a gente pegava geralmente bombeiros ali da área, né? Pessoas que moravam ali, para elas tentarem indicar para a gente. E eles mesmos tinham dificuldades, né? E a pessoa até falava para você, falou, cara, eu nunca reparei que eu não olhava nunca para cima quando eu dava na rua, né? Eu olhava muito geralmente na altura, no chão, né, pro comércio ali, e a pessoa falava, eu tô com dificuldade de te dizer onde é que é, porque eu lembro de uma coisa ou outra, mas aqui eu já não lembro de mais nada, não sei se a gente tá na rua certa. Aí a gente utilizava os aparelhos, eu falava pra ele, eu tô na rua tal. Aí a pessoa, então provavelmente aquela direita ali que você vira e tal. Mas chegando nessa família para fazer o resgate às 2 da manhã, como é a interação, como é a reação das famílias com a chegada de vocês? É alívio, né? E gente que não quer sair, vocês encontraram? Sim. Tem casos de pessoas que não querem sair, né? Por se achar que está numa situação segura, né? Por uma opção ali, que muitas vezes tem uma casa que tem 2, 3 pavimentos, né? Então ela entende que não há mais o risco, né? Mas acaba que a falta de insumos dela, né? Começa a fazer com que ela se torne uma vítima perene, né? Então a gente acaba tendo que voltar lá para socorrer ela. Mas a gente sempre tentava fazer o quê? Aquela dissuasão, né? Então a gente ia lá, conversava com ela, explicava a situação, né? Demonstrava os riscos que ela está correndo, né? E aí, com o tempo ela vinha, né? E muitas vítimas também, elas não vinham por receios de ter animais, né? Então ela falava, tem um animal, não vai ter onde ele ficar. Então assim que os abrigos começaram também a trabalhar essa questão animal, facilitou também os resgates, né? Porque a pessoa vinha com o animal dela, ela vinha mais segura e facilitava o resgate. Aí. Sim. Você ia perguntar, Mônica? Eu tenho uma pergunta para o sargento, Clóvis, porque quando ele falou que ele era a responsável pelo canil, eu imaginei que ele estava recebendo os cãezinhos resgatados. Depois que eu fui entender que não, ele estava levando os cães de salvamento. Para trabalhar. Isso. Mas vocês chegaram a ter algum tipo de primeiros contatos com esses animais, esses cãezinhos ou gatos ou toda sorte que eram resgatados? Ou realmente não? O seu time é o seu time? Isso. Tá. A gente não traz os cães resgatados para o nosso canil, para a viatura, para não ter risco de contaminação para os nossos cães, doença cruzada dos nossos cães para o... Então, o nosso trabalho é justamente usar os cães como uma ferramenta de salvamento. Para resgatar pessoas, não animais. Não ou animais. Os animais... Fica mais fácil com os cães resgatar outros animais? Não. Cão não resgata cão, não tem essa. Ele não sente o cheiro... Você pode treiná-lo para isso, porém, no Corpo de Bombeiros, o nosso foco é treinar para localizar pessoas soterradas, sob escombros, né? Entendi. Não é o nosso... E você tem alguma história para relatar, ô sargento? Desses dias que você passou lá no Rio Grande do Sul? Olha, eu acho que toda
grande catástrofe sempre traz alguma lembrança, sempre traz alguma coisa de positivo, né? E quando nós estávamos na cidade de Pinhal Grande lá, né? Nós pegamos a viatura e nos deslocamos, que era para a região de roça, região bem serrana, um povo muito simples, né? Sim. Bem no meio da fazenda, onde nós fomos fazer as buscas. E o que marca muito é a recepção que esse povo, que essas pessoas têm para conosco. Destacar, né? É algo assim muito cativante. Como o tenente mesmo falou, nós fomos autossuficientes, né? Nós levamos tudo para lá, comida, tudo. E dos dias que nós ficamos lá, eles fizeram questão que pelo menos a gente almoçasse com eles lá. Que legal. Se não almoçasse, eles iam ficar extremamente chateados. Um símbolo de gratidão, assim. Almoça com a gente quer eles faziam questão. Eles são muito hospitaleiros, né? E quando nós achamos, né, o corpo lá, que resgataram, né, a última pessoa, a gente estava sem clima para almoçar, né? Resgatamos aqui e tal, colocamos no caixão esperando a polícia chegar, o carro funerário. Mas a comunidade fez esse convite, né? Vem almoçar com a gente. E aí você vê que eles estavam com lágrimas nos olhos e gratos por, de alguma forma, nós termos conseguido recuperar esse corpo para eles poderem dar o enterro digno. Que história. Então, e até uma das crianças lá ganhou de nós uma cobertura nossa do bombeiro, que isso para ela deve marcar para sempre. Né? Ele vai ver para sempre aquela cobertura. Essa aqui é a cobertura do herói, né? Assim como ele olha para a capa do Batman, olha para a armadura do Homem de Ferro, olha para a boina do bombeiro ali, o chapéu do bombeiro, como um símbolo de um herói, né? E para você ver, né? O cidadão tá lá numa situação extrema de necessidade de achar um ente querido para promover um funeral digno, e ele está querendo retribuir, está querendo servir, está querendo fazer um almoço para as pessoas que deixaram também as suas famílias aqui para ajudar lá. É como a gente vê, né? Numa situação de crise, de tragédia, a gente vê o pior do ser humano e a gente também vê o melhor. A gente ainda tem humanidade, né, Mano Ferreira? As situações extremas trazem os extremos da humanidade, né? A gente vê os relatos de saques e de pessoas que estão revelando suas piores faces, e todos os relatos também de extrema generosidade e de grande cuidado com o próximo, né? E nesse sentido, falando de cuidado com o próximo, acho que muitas vezes nessas horas a gente dá muito foco em quem está fazendo o salvamento e nas pessoas que estão salvas, mas nesse papel do salvador e daquele que está sendo salvo. E a gente muitas vezes acaba negligenciando que vocês são seres humanos e que acaba sendo uma pressão gigantesca. Então eu queria que vocês trouxessem um pouco como que é o suporte psicológico oferecido pela estrutura do Corpo de Bombeiros para vocês estarem atuando nessas situações extremas que, despertam sentimentos em todos nós. Só de ouvir os relatos eu fico tocado, fico imaginando como é para vocês viver isso, por mais que tenha um treinamento, né? Então, como é essa parte do apoio psicológico? Mano, como você falou, né? Tipo, o treinamento, ele, querendo ou não, ele já é um apoio psicológico pra gente, né? Então, a gente treina pra saber lidar numa situação extrema desse tipo. Mas a própria instituição, ela também tem núcleo de apoio psicossocial, né? Em geral, depois de ocorrências desse tipo, né? Ou alguma ocorrência difícil que o bombeiro se depare, há essa avaliação e há esse cuidado com esse bombeiro, né? Então, provavelmente, eu e o Sargento Clóvis, a gente ainda vai passar por avaliação também, assim, e os outros bombeiros também que vão indo pra lá, né? Os que renderam a gente, todos eles vão passando, né? E aí vão tendo um diagnóstico da instituição, se há necessidade ou não de passar por algum apoio maior ou não, mas ela sempre vai avaliando e tentando descobrir se houve algum estresse pós-traumático ou não referente a essa atividade que a gente exerceu. E lá no Rio Grande do Sul, a própria corporação lá parece que estava destinando também profissionais, isso, né? A gente verificou que no próprio quartel lá do QG, né, havia o apoio de psicólogos, né, tanto para pessoas que quisessem passar lá, quanto os próprios bombeiros deles que estavam atuando, né? Então a gente verificava que também havia esse apoio também por parte daquela instituição. É fundamental que a gente tenha que cuidar de quem cuida, né? Pois é.
Eu queria voltar em duas coisas que o Mano trouxe. Primeiro, em relação à reação das pessoas que recebiam vocês. E segundo, em relação a justamente esse lado terrível e essas coisas assustadoras de quase falta de humanidade que nós vimos. Teve alguma situação em que vocês chegaram e quem estava lá para ser resgatado desconfiou? Achou que era golpe ou não acreditou que era bombeiros? Que vocês foram mal recebidos porque as pessoas estavam reticentes? Graças a Deus não, né? Não teve nenhuma situação desse tipo. Mas é uma preocupação nossa muito grande de estar padronizado, caracterizado. Então, se vocês verificarem as nossas fotos, vocês vão verificar que tem um capacetinho lá, tá escrito bombeiro, né? Boa parte dos nossos EPIs são padronizadinhos, né? A própria balsa, né? E as embarcações fica escrita para que a pessoa não tenha essa dúvida, né? Para que ela sinta confiança no nosso salvamento, né? Ela sinta que a gente está lá para ajudar. Né? Mas, infelizmente, igual os senhores falou, né? Há pessoas que podem se aproveitar disso. Mas, graças a Deus, com a gente não aconteceu nada desse tipo, né? Então, se você olhar até o próprio vídeo ali, né? Você verifica que há uma padronização para que as pessoas se sintam seguras, né? E aí, tenente, você falava que isso aí não é um rio, né? Tem um monte de embarcação, mas isso aí é cidade. É uma rua, né? Aí de baixo vê os postes ali, dá para perceber que é uma rua. Como é que é a questão da manutenção dessas embarcações? Vocês tiveram muito problema por lá com trombar em uma placa que está ali submersa que vocês não perceberam? Alguma coisa assim ou não? Acontece, né? Porque como o nível da água subiu e a gente não tem muita noção ali da geografia do local, se tem uma subida ou não, se aquela residência que a gente está entrando tinha uma grade, uma lança, alguma coisa do tipo. Então as embarcações, elas sempre acabavam sofrendo algumas avarias, né? E essas avarias eram corrigidas na mesma noite, assim que a equipe revezava, né? A gente já começava a fazer as correções. Ou, se era uma correção um pouquinho mais complexa, tentar achar algum tipo de técnico especialista para fazer aquele tipo de correção. O sargento, o senhor falava que enquanto não estava ali nos primeiros dias na atividade fim do canil, certo, de resgate e tal, estava no serviço logístico. O que é esse serviço logístico? O que vocês ficavam fazendo? Então, preparando a alimentação do bombeiro, cuidando do equipamento? Como que funcionava na prática esse serviço logístico da retaguarda? A equipe já leva um sargento lá e outros cabos soldados, né? Que ficam designados para logística em si. Sim. E como nós não atuamos nos primeiros dias, nós ficamos auxiliando esse sargento e a equipe dele, né, na manutenção lá da barraca, às vezes fazer café da manhã para o pessoal que ia sair com as embarcações, a gente ia comprar alimentação, então limpeza ali do alojamento, né, então a gente dá esse cuidado, ajudava a pegar materiais que eram necessários lá para o pessoal. Descontaminação, então tem todo esse apoio aí para tirar um pouco aliviar um pouco a carga dessa equipe que já está fazendo essa função. E até o momento que nós ainda não fomos acionados para a função fim, né? Sim. Então toda ajuda ali é bem-vinda, entendeu? E cuidando dos cães também, porque nós do canil ali, nesse momento que os cães não estão operando, nós sinotécnicos somos responsáveis por alimentação, toda hora você tem que tirar o cão, toda hora você tem que fazer a avaliação do cão, né? Ele não pode ficar só o tempo inteiro na caixa. Então nós fazíamos esse cuidado ali com a base, né? E apoio lá às equipes. Como? Pois não, Mônica. Eu queria que o tenente explicasse um pouco mais em detalhe, porque ele comentou com a gente antes de começar o programa, e eu achei muito impressionante essa questão da autossuficiência, que vocês vão e não são um estorvo para a comunidade e não chegam lá para ser mais bocas, vocês levam comida, levam tudo. Conta mais em detalhes como é isso. Em geral, né, a gente já possui esses equipamentos aqui mesmo no estado de São Paulo. E aí a gente desloca com esses equipamentos. Então tem uma barraca, tem local para ficar, né, tem cama de campanha, tem a alimentação que a gente leva. Também, se for necessário, a gente vai até a própria região e adquire, né, alimento lá na região e traz para o nosso consumo. Então a gente faz tudo isso. É claro que, como igual o Clóvis falou, né, a hospitalidade das pessoas muitas vezes fica até difícil da gente, em algumas determinadas situações, recusar, né? Mas em geral a gente leva essa autossuficiência exatamente por causa disso. Porque a gente quer chegar lá e prestar ajuda e não quer virar um estorvo logístico para aquele local que a gente está ajudando, né? O Clóvis falou que a equipe logística ela trabalha, né? E eles inclusive se juntaram com a equipe logística para fazer isso, porque realmente a logística ela não aparece muito, mas ela é extremamente essencial, né, nesses momentos. Até água vocês levam? A água a gente leva, né? Tudo.
Vocês querem dar água de vocês para quem está precisando, mas vocês têm que se controlar. Se for necessário, né? Mas como é uma operação que dura e tem essa questão da autossuficiência, o ideal é que a gente sempre vai fazendo estoque, né? E vai tentando adquirir na medida do possível. É claro que também a gente teve apoio dos bombeiros militares do Rio Grande do Sul, né? Sempre que a gente precisou de algum direcionamento da área, né? Como precisou tipo, em algum local para adquirir determinado produto, alguma coisa, eles sempre foram solícitos também, né? Eles também ofertaram para a gente sempre que a gente precisou de alguma coisa. Mas, em geral, a gente vai autossuficiente para chegar lá e não dar trabalho para aquela instituição. Eu queria trazer um pouco mais desse aspecto da integração entre os corpos de bombeiros. Primeiro, explica pra gente, em tempos normais, qual é o grau de integração que a gente tem hoje entre as diversas unidades federativas e depois como funciona essa integração no momento de uma crise como está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente já possui hoje no país, né, a Liga Bom, né, que seria onde é uma liga, né, onde fica todos os comandantes de corpo de bombeiro. Então já há uma informação uma troca de informação, né, um network ali entre eles. Fora isso, muito dos cursos que a gente realiza, há participação de bombeiros de outros estados. E assim como os cursos que eles realizam, há participação. Acho que o Clóvis já chegou a fazer algum já, né, em Santa Catarina. Santa Catarina, já fiz pela Força Nacional. Então, assim, essa integração ela já existe antes, né? E aí, no momento da ocorrência, não tem como, né? Ainda mais a gente que gosta do salvamento, né? Gosta de chegar ali e ajudar as pessoas. Nesse momento é o que a gente mais quer. Tanto que eu acredito que deve estar... todos os bombeiros de todos os estados devem estar atuando no Rio Grande do Sul, integrado com eles. Falando em ajudar pessoas, um recado importante. Milhares de pessoas estão isoladas por causa da enchente no Rio Grande do Sul, sem acesso à energia elétrica. O rádio de pilha é o caminho para se manter informado e seguro. Se você tem um radinho de pilha em casa e pode doar, traga até a Jovem Pan. Basta entregar aqui, na Avenida Paulista, 807, 24º andar. Nós vamos encaminhar para o Rio Grande do Sul para que chegue nas pessoas que estão precisando. Além dos rádios, é importante também não esquecer das pilhas. Os Correios estão com a Jovem Pan nessa campanha. Quem estiver em Brasília pode levar o radinho para doação no edifício sede dos Correios, no setor bancário norte. Uma informação importante porque sem sinal de celular em muitos locais, sem energia elétrica em muitos locais, o radinho, bom e velho radinho de pilha, tem salvado muita gente como única fonte de informação. As pessoas se informam pelo rádio e a Jovem Pan está nessa campanha. Se você quiser e puder colaborar, traga o seu rádio e a sua pilha para doação. E se não tiver pilha, traz o rádio assim mesmo. Só tiver pilha, traz a pilha. O que tiver, traga. Tem bastante rádio lá também, né? Bastante rádio. Se você viu lá alguém usando rádio? Eu não vi as pessoas utilizando, porque acredito que devido à popularização do celular, de repente podia ter alguém... Onde vocês estavam tinha sinal de celular? Na área quente, muitas vezes não tinha. Na verdade, a maior parte dos locais onde a gente atuou não tinha o sinal de celular, né? Nossa. Mas o rádio ele era uma ferramenta importante porque a gente sabia geralmente os locais que estavam interditados, até onde a água tinha chego em alguns pontos, né? Porque igual o Clóvis falou, você olhava muitas vezes no mapa, né? A distância normal é deslocamento de 1 hora, 30 minutos. Mas aí quando você começava a fazer os desvios, ia para 4, 5 horas, né? 3 horas. Nossa. Local, de repente, muito perto, assim, mas você demorava um pouco para chegar. E o rádio era uma ferramenta importante, porque a gente ia escutando e ia tirando alguns locais da rota ali. Muito bom. Clóvis, você chegou a ouvir algum relato ou se deparou com algum relato de criminalidade lá? De pessoas roubando, furtando? Não. Pelo menos no tempo que eu fiquei ali, não. Porque a Melina, nossa editora-chefe aqui, pergunta para eles se eles viram, porque é uma coisa que tem chegado bastante aqui na nossa redação, as notícias de criminalidade aumentando, as pessoas se aproveitando de casas vazias, que estão lá com água, cobertas por água, mas que têm sido alvo de criminosos. Mas tem um detalhe, mano, o Corpo de Bombeiros de São Paulo é o único, soube há pouco que era o único que é integrado da Polícia Militar. Então, se um bombeiro de São Paulo se deparar com um criminoso, vai levar uma voz de prisão, que são policiais militares. Tem esse pequeno detalhe, né, o tenente? Em geral, a gente incentiva, né, porque a gente está lá trabalhando, o nosso foco é o salvamento, mas todos os locais que a gente estava lá e precisou do apoio da brigada, né, eles apoiaram. Mas realmente há relatos, né? Mas dizer que nos locais que a gente estava trabalhando, né? Até porque se tivesse assim, seria um ponto de insegurança pra gente, que a gente precisaria realmente do apoio da brigada para atuar. Sim. Agora vamos para uma ocorrência que
repercutiu no Brasil inteiro e que foi uma ocorrência do Corpo de Bombeiros de São Paulo apoiando lá no Rio Grande do Sul, que é do famoso cavalo caramelo. A gente tem imagens aí, Vitinho. Tenente, conta pra gente dessa ocorrência aí. É claro que essa ocorrência teve uma repercussão nacional, passou na televisão, a internet repercutiu muito isso, mas é uma ocorrência em muitas outras, porque vocês resgataram muitos outros animais, né? Mas eu acho que chamou a atenção pela dificuldade, né? Um cavalo em cima da casa, já debilitado ali há alguns dias e que foi salvo pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. Quais são os detalhes dessa ocorrência, Tenente? Eu não cheguei a participar dela diretamente lá, né? Eu estava à distância, né? O capitão Franco que estava comandando as operações. Mas principalmente pelo porte do animal, né? E a área que ele estava. Então ali já era uma situação já de extrema insegurança. Mas a equipe, igual a gente conversou antes, né? É uma equipe que ela já trabalha já junto com os veterinários que foram ajudar a gente na atuação lá no Rio Grande do Sul já há mais de 3 anos. Então, assim, eles já trabalham dando instruções, então eles já tinham um dia antes já pensado em diversas atuações que eles podiam fazer ali até para proteger o animal. E como a gente conversou, tipo, a gente resgatou 170 animais, então a gente não sabia que havia uma comoção tão grande a respeito do cavalo caramelo, né? A gente foi descobrir depois que havia essa comoção. Mas no momento, né, foi uma operação planejada, né? O veterinário Leonardo, ele chegou pra gente um dia antes, né? Ele atuou em Canoas, ele falou, o pessoal relatou para mim um cavalo aqui, que eu não consegui a localização dele, mas ele está nessa situação, e mostrou o vídeo pra gente, né? Então a gente já ficou pensando, a gente pensou, falou, o apoio de aeronave aqui, de repente, podia ser interessante. E a gente foi pensando, então pode ser aeronave, sedar o animal, ir com o animal nadando, né? Então a gente pensou em todas essas opções, né? Sim. E aí quando chegasse lá, os bombeiros atuaram na melhor opção que o ambiente dava para eles. Então assim, foi pensado no plano A, B, C, D. Sim. E aí eles chegaram lá e eles perceberam que de repente não havia tanto tempo assim pelo animal estar debilitado, né? Então eles pegaram e falaram, vamos tentar sedar e chegar com a embarcação próximo. A distância ali do ponto seco era dependendo da localização, dava 5 a 6 quilômetros. Então, para o animal ir nadando, né, a chance de ocorrer uma hipotermia era alta, então a gente sabia que não podia ir com ele nadando. Então a gente falou, vamos sedar, só que a gente sabe que a sedação tem risco, é um animal debilitado. Né? Então, assim, um veterinário muito experiente, né, nessa parte de resgate técnico de animal, aí ele chegou junto com os bombeiros, né? Então fizeram a contenção do animal. Por sorte, o animal também ajudou muito, né? Em geral, o equino, né? Ele pode se assustar ali, então ter umas complicações, né? E o espaço era muito restrito. Então, assim, já tinha bombeiro preparado ali para quê? Para que se caso o animal pulasse na água, aí ele já ia fazer o quê? Ia passar os life belt e ia tentar ficar o quê? Manter a cabeça do animal erguida a todo tempo, né? Life belt é uma espécie de boia. Exatamente, é uma espécie de boia, tentaria passar na parte ali abdominal do animal para tentar pelo menos fazer um contrapeso e tentar manter o quê? A cabeça dele fora da água, né? Porque o animal podia estar muito cansado e não conseguir se manter na superfície. Então, assim, foi pensado em tudo, né? E graças a Deus, assim, ajudou a gente, né? O resultado foi muito bom. O próprio animal ajudou a gente ali e ele fez um transporte até seguro até o Hospital Veterinário da Ubra. E a gente falou que tudo ajudou ali, né? Então o animal, ele teve uma sedação muito boa, né? Ele respondeu muito bem essa sedação, a aproximação dos bombeiros não causou nenhum pânico nele. Então, assim, porque um animal de 300, 400 quilos naquela... Sim. Ele entrar e ele começar a se assustar, ele daria um trabalho muito grande pra gente ali. O que poderia ter acontecido também com uma aeronave, né? Exatamente. Se a aeronave chegasse, poderia assustar ele e aí... Mesmo com a aeronave chegando, ia ter que alguém se aproximar exatamente por causa disso. Porque quando a aeronave se aproximasse, ele poderia se assustar e correr ali e acabar caindo na água. Tadinho, já estava ilhado, né? Cercado. Eu vi uma charge na internet, que é o cavalo caramelo em cima do telhado e escrito paciência. E aí um textão explicando como a paciência salvou o cavalo caramelo. Porque assim, imagina, passa dia, passa noite e ele simplesmente ficou ali e foi salvo. Qualquer outra alternativa dele teria dado errado. Se ele tivesse saído para nadar, teria dado errado. Se ele tivesse se assustado... Não era um local perto do seco, né? Então, assim, se ele caísse na água ali, se ele tentasse nadar, dificilmente ele... E outro, era um animal que ele estava 5 dias naquela posição, né? Então, assim, tenta... Como é que você vê essa ocorrência, sargento? Você que lida com os cães ali diariamente no seu trabalho, não é uma ocorrência fácil, né? Não, realmente não. Eu sou fã de todos lá do GAED, pela experiência de cada um lá. E a gente fica muito feliz, né, com esse resultado, né?
Sim. Acho que todo mundo ama animais, né? E aí quando você vê uma situação dessa, ainda mais que dá certo, acho que todo o mérito aí deve ser as equipes lá que se esforçaram, né? Os veterinários e os bombeiros que participaram desse... Tem uns bombeiros especialistas em salvar cavalo, em salvar esse tipo animal de grande porte, assim? Na verdade... Porque geralmente eles caem em buracos, não é isso? Assim, o nosso costume de salvamento em geral de animais de grande porte é o quê? É um poço, né? Uma vala, algum atoleiro que o animal fica lá e aí o produtor, o dono daquele animal, ele chama a gente e a gente vai lá e retira, né? Em geral, você tem um ponto de apoio ali que você consegue, no caso, tracionar para tentar tirar ele, né? Aquela posição. Vocês lidam muito com cordas, né? No bombeiro, todo dia tem o nó do dia, não é isso? Exato, o nó do dia, e aí os caras ficam sempre atualizados com os nós. Tem a rotina fazem né? um trabalho de multiplicação de força, é um negócio sensacional. E geralmente é assim que a gente trabalha. E ali você não tinha uma posição legal ali, né? Para fazer nada desse tipo, né? E igual você falou, tipo, a gente não é especialista, né, só em resgate de animais, né? A gente faz o salvamento em geral. Sim. E o resgate técnico de animal está dentro desse salvamento. E o que é interessante ali é a participação dos veterinários, né? Ele dá uma segurança maior para o bombeiro atuar, né? A contenção química ali que ele faz, ele dá uma segurança para o bombeiro atuar que muitas vezes a gente, numa ocorrência, num local muito afastado, é difícil de ter. E num desastre desse tipo a gente teve. Então, aqueles 170 animais que a gente socorreu, muito a gente teve apoio desses veterinários. A maioria foi cães e gatos ou não? A maioria cães e gatos, né? Uma vez feito o resgate do animal, como é a definição de para onde vocês levam? Porque eu imagino que nesse contexto de infraestrutura muito abalada, não deve ter muitas vagas em abrigo para animais, né? Então, como que é essa definição logística de conseguimos salvar e agora qual é o destino de cada animal resgatado? Nessa ocorrência específica, né, quando a gente saía para o salvamento, em geral era por um pedido do dono, né? Mas quando a gente viu um animal naquela situação de risco, geralmente a gente parava as viaturas num que a gente chamava de um posto de comando do próprio bombeiro lá, que já tinha outros órgãos. Uhum. Então, quando a gente socorria aquele animal, a gente voltava para esse local e eles davam o direcionamento desse animal, né? Mas, em geral, muitos dos animais, eles eram animais da residência daquela pessoa, né? Então, assim, sempre tinha uma pessoa lá esperando ele, né? Mas também teve muitos animais que foram para os abrigos. E aí, provavelmente, os órgãos responsáveis ali, eles deviam dar uma destinação para adoção, né? Primeiro, provavelmente, para os cuidados veterinários daquele animal e depois para adoção. Aliás, essa pergunta vale para seres humanos também, né? As pessoas que vocês resgatam, como é que é feita essa distribuição desses resgatados aí? A lógica funciona mais ou menos do mesmo jeito, né? Então a gente fica ali... Procura o dono. Não. A gente trabalha com um posto de comando no local que a gente vai deslocar, né? E ali fica outro órgão que com certeza tem uma especialização melhor que a gente, né? Que ele vai falar, não, o abrigo A, B, C é melhor para eles, né? Serviço social. O serviço social vai catalogar as famílias, provavelmente já vai ofertar insumo, doações ali para as que de repente tem algum local para ficar. E aí a gente se concentra mais na parte de salvamento, né? Essa parte que há uma outra logística por trás de levar as pessoas até um abrigo seguro, já ficavam com outros órgãos, geralmente com a Defesa Civil, assistência social do município, eles já iam atuando. Até porque senão, se eu deixasse o bombeiro numa função específica dessa, eu também acabava tirando ele da função de salvamento ali, que estava exigindo naquele momento inicial mais. E eu queria fazer uma pergunta sobre justamente a integridade física de vocês, bombeiros, porque você falou aqui de hipotermia de alguns animais que tinham esse risco, você falou de grades com lanças que podiam machucar as embarcações. Como era para evitar que, porque um bombeiro que esteja fazendo um salvamento vai mergulhar, essa água é totalmente turva, você não enxerga o que tem embaixo. E ele rasga, né, se corta aqui, aquela água contamina. O terreno de um deslizamento onde eles foram procurar os corpos. Pois é, nós falamos aqui de cuidados com saúde mental, mas tem também a integridade física de vocês. O foco da médica que foi junto com a gente, né, não era só para atender as pessoas que talvez necessitassem ali, mas o foco dela mesmo é para atender a nossa equipe. E teve exatamente. Casos? Sim, o bombeiro ele acaba machucando
para uma escoriação, alguma coisa, né? E outra, a gente tem alguns locais que a gente tem que andar na área alagada, então você acaba topando com alguma pedra, buraco, galho, alguma coisa ali, né? E aí a médica, ela sempre no final do dia, ela vai atendendo os bombeiros que vão fazendo queixa, alguma coisa, né? E também é muito importante, né, que ela dá um direcionamento pra gente a respeito da descontaminação, medicação que a gente tem que tomar profilática depois que acaba a operação. Então, assim, quem foi que a gente foi a doutora Fabiana, né? Ela é capitã do grupamento aéreo. E ela dá todo esse suporte. Inclusive, ela trabalhou com a gente na Turquia, né? Então, ela é muito preocupada com isso. Então, enquanto a gente estava lá atuando, ela estava, tentando verificar a medicação pra gente, já estava preparando o ambiente para receber alguém que tivesse alguma emergência. Então, tanto que nossa base que ficava lá, né? A gente tinha um centrinho médico que a gente fazia ali e já tinha todas as medicações já para aplicar. Não precisou não, né, Clóvis? Não, graças a Deus. Nenhuma ocorrência. Não. Foi e voltou inteiro. Quantas pessoas com o canil, do canil, tiveram na ocorrência, além de você? Então, nessa primeira ida nossa, foram 2 cães, né? Foi minha cadela Hope e o soldado Mazeiro levou a cadela Joy. Como que é? Você tem uma cadela em específico ou você tem alguns cães no seu plantel? Ou é uma só? Não, como é que é? Cada um do canil tem o seu cão. Entendi. Então, por exemplo, eu trabalho com a Hope, só eu treino ela. Se eu estiver de folga ou de férias, quem está no canil, ele pode alimentar, vai tratar, limpar o box, medicar se for o caso, mas o treinamento é só comigo. E ela só vai para uma ocorrência se for com você também? Só comigo. Qual que é a raça dela? Ela é uma pastora belga de Malinois e a do soldado Mazeiro é uma labradora chocolate. Eita. E foram mais 2 auxiliares conosco, né? O cabo Leandro e o cabo Ciro. Entendi. E acompanhando a missão, o nosso comandante do canil, o tenente Danilo. Tem 5 pessoas para especificamente o canil, é isso, né? O tenente Danilo ficou ainda nessa rendição, nós voltamos, ele está lá ainda. Entendi. E foram outros integrantes lá, com mais 2 cães, né? Sargento Selma com a cadela Mari, Sargento Thomas com a cadela Gaia e auxiliares Por que Sargento cadela? Lelis. A cadela, ela tem algum faro especial, Não, nós já trabalhamos com cães machos, né? Sim. Hoje em dia nós temos mais fêmeas, estamos adotando mais fêmeas, né? O que aconteceu algumas vezes, mas não é impeditivo de se trabalhar com cão, com macho, é que, por exemplo, você está numa busca dentro de uma comunidade e pode ser que na região tenham fêmeas lá no cio. Isso pode atrapalhar um pouco. Isso distrai o cão. Mas Nossa, mas eu tô adorando não é um impeditivo de trabalhar. Sim. Já tivemos outros cães, né? Já tivemos Golden Retriever, Border Collie, Pastor Alemão. Sim. Mas hoje em dia nós trabalhamos com fêmea. Mulher trabalha melhor, né? Hashtag mulheres protagonistas. Importante. E tem alguma mescla ideal de raças? Vocês escolhem isso por algum tipo de característica complementar ou não necessariamente? Olha, essas raças aí, o pastor belga de Malinois, o pastor alemão, o labrador, cada um tem sua qualidade, sua especificidade, né? E são raças que têm se provado ao longo do tempo aí muito boas para o trabalho, né? Salvamento, policial. Então são cães que praticamente todos os exércitos, todos os bombeiros do mundo aí tem como trabalho aí para o salvamento. Essa cadela... O vira-lata também pode servir normalmente, entendeu? Basta que ele se adapte aos treinamentos, né? Mas... Essa cadela, ela tá com você há quanto tempo? Ela já tá comigo, peguei ela com 6 meses, já é meu 3º cão de salvamento, né? E agora, em agosto, ela completa 8 anos. Eita. Já tá perto de se aposentar aí. Imagina você ter um companheiro de trabalho por 8 anos e ter uma cadela companheira de trabalho por 8 anos. E ela só trabalha se for com você. Eu acho que é uma relação muito, né? Assim, você já sabe naturalmente se ela tá mais estressada, se ela quer dar uma descansada. Se vai dar chapéu, você já olha assim e fala, você não tá farejando, filho, vamos. Por isso que é o formado que a gente chama de binômio. Então, quando o vínculo entre o homem e o cão, né, se formou, nós criamos o binômio. Então, por isso que a gente tem essa forma aqui, pelo menos no estado de São Paulo, de trabalhar exclusivamente com monogâmico. Você vê trabalhando, você fala incrível. É pai e filho, mãe e filha. A relação, você fala incrível. E eu vou falar uma coisa horrível, mas a vida útil, o tempo de duração da atividade desse cão, ela é diferente? Hoje, pela norma, nós seguimos normas do canil central da PM, né? Até alguns anos atrás, o cão aposentava com 8 anos. Hoje, pode-se levar até os 10 anos. Porém, eu acho difícil levar um cão de salvamento até os 10 anos. E a partir dos 8 anos, a avaliação veterinária
ela fica mais intensiva. Então, pode ser que o veterinário, ele retire o cão. Sua cadela tá ali no fim da carreira, então. Ela já tá olhando ali para aposentadoria. Vai para o administrativo carimbar papel. Mas e aí, como é que funciona a aposentadoria do cão, da cadela? Não, ele continua ainda na polícia ou ele é destinado a um centro de animais? Não, ele é nosso. Então, a Hope, quando ela aposentar, se eu não puder levar, se eu não quiser, eu moro numa casa pequena, não tenho condições. Nossa, que você fala é do Clóvis. É minha, Isso. é minha. É do Estado, mas no final o cão sempre fica com o condutor. E aí, no caso, se eu não quiser levar, o que é difícil, eu que vou indicar alguém, algum amigo, um parente, alguém de confiança, um tutor para cuidar desse cão. Quer dizer, você está falando que ela é sua terceira companheira de trabalho aí, os outros 2 você levou para casa? Cada uma no seu tempo, né? A primeira cadela que eu tive foi a Dara, a ocorrência de destaque foi do metrô em 2007, a ocorrência da TAM. Estação de Pinheiros. A Estação de Pinheiros, né, que desabou. Então trabalhei com ela até os 8 anos. Um ano antes dela aposentar, eu peguei a cadela Milka. Fomos para grandes ocorrências também. Uma catástrofe que teve em Alagoas em 2010, nós atuamos. Inúmeros deslizamentos de terra, né? Então, eu sou grato por trabalhar com esses cães, né? Já sou grato por estar no bombeiro e mais ainda por trabalhar com esses animais. Nossa, que legal, né? É um currículo maior do que muita gente. Pois é. Não, cadê ela? Tá no currículo. A ocorrência tal, ocorrência... Não é fácil, né? Você ganhou medalha? Tivemos algumas condecorações, né? Essa última da Turquia, né? Todas elas ganharam medalha, ganharam condecorações. A da cadela Milka, eu tive uma homenagem muito, muito interessante. Nós viramos personagem no gibi da Turma da Mônica, eu e ela. Que legal. Olha que legal. Então, criaram uma história nossa, muito linda. E a cadela Dara, quando teve aquela catástrofe do metrô em Pinheiros, 2007, na época o secretário de Segurança Pública, ele premiou elas com uma coleira com o nome delas. Que legal. E a homenagem da Turma da Mônica foi em função de alguma história especial? Foi quando a minha cadela, a Milka, ela já estava aposentada e ela faleceu, né? Por velhice mesmo. E aí o pessoal do estúdio lá entrou em contato comigo, porque tinha repercutido essa morte dela, foi por causa natural. E aí começaram a perguntar que ocorrências que ela pegou, tudo. Começaram a fazer o levantamento, pediram fotos, beleza. Legal. E aí depois de um tempo, o pessoal entrou em contato comigo e falou, o Maurício de Souza aprovou. Nossa. Uma história, vai ser a história de vocês. Grande Maurício de Souza, aliás, para quem sou fã não sabe, dele, sou fã. A primeira vez que o Cascão apareceu dentro da água, o primeiro contato do Cascão com água foi em 1983, justamente socorrendo refugiados de uma enchente no Rio Grande do Sul. Isso. Sério? Foi. Sério. A Mônica é Primeira especialista em Turma da Mônica. É verdade, Mônica? Eu conheço a Mônica pessoalmente. Verdade? Verdade. 1983. Procurem a primeira tirinha do Cascão se molhando. Foi justamente no Rio Grande do Sul, salvando pessoas. Verdade. Eu não sabia dessa característica da nossa querida Mônica Rosenberg. Agora, para fechar a questão do canil, sargento, quanto tempo você leva para treinar uma cadela, um cão, para falar, você está apto agora para ir para uma ocorrência, para levar o cachorro ou a cadela para servir? Em média, vai de um ano e meio aí, aproximadamente, né? Vai muito da individualidade de cada cão, mas é mais ou menos esse tempo aí que você... E é você que vai treinar o seu cão. Isso. Só que aí, depois de uma certa fase, eu tenho a ajuda de outros bombeiros, Sim. Porque eles vão ser as minhas pseudo-vítimas. Eles que vão se esconder para mim, são chamados figurantes. Então, eles são pessoas muito importantes. São os corajosos. Numa determinada fase, nós vamos esconder eles no mato, nós vamos esconder eles nos escombros, enterrá-los. Mas eu tô falando dos corajosos porque eu tô com a imagem do canil da polícia, na verdade, que é aquele de atacar, né? Não. Esse é de localizar. Ele vai latir perto da pessoa, da vítima, mas não tem agressividade. Mas se você mandar atacar, não ataca? Não. Ela é legal, né? Ela é para aquela função... Tem que ser um cão sociável. Em específico. Vamos lá, Mônica. Ela é cuidadora. Eu tenho uma pergunta sobre a interação com outros grupos de resgate e salvamento. Eu sou muito conectada a um grande hospital aqui de São Paulo, Einstein, e eu sei que eles mandaram um grupo de assistência e resposta a catástrofes, mandaram um grupo grande, são pessoas muito sérias, e como eles, eu sei que tem vários grupos que estão também nessa ajuda. Como que vocês, bombeiros, se relacionam com esses outros grupos? Tem algum tipo de protocolo, ou é cada um por si, se encontrar na rua, dar um parabéns, estamos juntos? Como é isso? Como funciona isso? A gente tem o nosso sistema de comando e operações e emergências, né?
e que nada mais é que um sistema de comando de incidentes, que é um organograma onde cada um tem a sua função. E todos os outros estados, né, em geral os corpos bombeiros de outros estados, eles também fazem da mesma maneira para gerenciar a sua emergência. Então, quando um órgão chega naquele local, ele vai atuar, né? Então, geralmente vai ter sempre um comando daquele incidente e a gente vai entrar dentro daquele organograma, que acredito que o pessoal do Einstein deve ser a mesma função. Então, eles vão com certeza chegar naquele local, vai tentar entender como é que está funcionando o comando daquele incidente. E aí ele vai entrar, então ele vai saber a função que ele vai fazer, a gente vai ter a nossa função lá. E dentro disso, né, a gente vai trabalhando até de forma integrada. Acredito que o pessoal do Einstein, a gente inclusive fez até simulados aqui em São Paulo junto com eles, né? E essa forma integrada é para a gente exatamente começar a trabalhar essa questão, né? Então eles têm um foco maior ali no cuidado com a vítima e a gente cuida da parte de salvamento. Entendi. Querendo ou não, muitas vezes vai ser o direcionamento da vítima que a gente vai passar para eles e eles vão ter esse cuidado de direcionar essa vítima para estabilizar ela, para dar um melhor socorro, para direcionar para um hospital de referência, para fazer uma transferência entre hospitais, né? Então, assim, querendo ou não, o serviço de salvamento, a gente sempre fala, em geral, ele vai acabar com uma parte de médica, né? Então, ele vai ter uma questão de APH ali, de atendimento pré-hospitalar. Sempre vai ocorrer isso daí em algum momento dessa fase do salvamento, em geral, né? A Mônica Rosenberg citava no bloco anterior a inédita imagem do Cascão lidando com a água, que foi em uma situação de enchente no Rio Grande do Sul, não é isso, Mônica? Exatamente, 1983. Aliás, foi em Santa Catarina essa ilustração, me fala aqui a nossa Melina Braga. Então eu fiz uma fake news. Mas Santa Catarina, foi no Sul. Mônica, fala pra gente, eu não sabia que você tinha contato assim com o trabalho do Maurício de Souza. O meu pai é muito amigo do Maurício de Souza há muitos anos. A Mônica é uma grande inspiração, uma mulher protagonista que está aí sendo agente de mudança. Então eu acompanho, eu li a Mônica quando era criança e vi me lembro dessa história e vi recentemente que essa charge surgiu aí em 1983, lá se vão 40 anos, já falando de enchentes em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? O sul do país. É importantíssimo a gente entender até onde chega isso. Até o Cascão entrou na água e nós precisamos fazer alguma coisa para evitar que isso continue se repetindo. Realmente. E é uma charge que mostra quais são as prioridades do ser humano, né? Ou seja, entrar na água é prioritário ao Cascão do que a sua repulsa, a sua resistência de lidar com um banho, né, Mano Ferreira? A gente também falou sobre o histórico aqui do Sargento Clóvis, que tem um currículo extenso de serviços prestados no Corpo de Bombeiros, e falava sobre as suas cadelinhas, e a gente tem algumas imagens, o Sargento, aqui, das suas cadelas mesmo. Coloca pra gente, Mel, na tela, as imagens das cadelas do Sargento Clóvis, essas companheiras de trabalho. Interessante que cada cadela lida com o seu bombeiro e cada bombeiro com a sua cadela ou com o seu cão, né? A maioria as cadelas. Olha aí. Quem é essa daí, Sargento? Essa é a Hope, nas buscas lá na cidade de Pinhal Grande. Então você vê os detritos aí de troncos de árvores, né? Que destruíram a casa e vitimaram aí um casal. E a dificuldade, né, dos cães de salvamento para poder andar nesses locais aí. Tinha pontos que elas nem conseguiam subir porque eram muito altos ou os galhos quebravam. Então é um trabalho bem complexo em que envolvemos, né? Sim. Cães, homens e maquinário. Ali ela posando para... Lá em Porto Alegre, no quartel do Comando Geral lá do Bombeiro do Rio Grande do Sul. Ali é a nossa viatura do Canil, né? Sim. Essa é a viatura de São Paulo que vocês foram com ela para o Rio Grande do Sul. Que legal. Esse é um trabalho que a gente precisa divulgar cada vez mais, né, mano? A gente não tem muito conhecimento do trabalho prático do Corpo de Bombeiros. Com certeza, e é fundamental, salva vidas, né? O sargento estava dizendo que, apesar da viatura estar ali, a ida foi por via aérea, não é isso? Isso, nesses acionamentos aí, devido à urgência, muitas vezes as equipes que podem vão de aeronave, né? E a ideia do comando de levar os cães de primeira resposta por aeronave é por causa desse tempo, né? Então os cães ainda chegam lá sem estarem fadigados, cansados e já podem ser atuados assim quase que de imediato. Diminui o estresse na viagem para render mais no trabalho. Eles vão no porão?
Nesse caso, o avião que nós fomos, né, foi um King Air, da própria Polícia Militar. É um avião pequeno e eles foram conosco na cabine, né? Deve ter uma foto, acho que da cadela Joy, que eu coloquei, não sei se está aí. E uma dessas fotos dela está na cabine da aeronave, elas foram do nosso lado ali. A gente vai colocar na tela aí. A Joy é a cadela que já aposentou, não, é isso? É a do soldado Mazeiro que foi comigo. A do seu colega de trabalho. Isso. Que legal, a gente vai preparar para a gente já ver essa imagem. Mas que trabalho legal, hein, Tenente? O canil é sensacional, não tem o que falar, né? São os bombeiros heróis e os cães e cadelas heróis também, né, mano? E gera até a comoção das pessoas, né? Quando chega lá para atuar, né? O pessoal verifica, mas é um cão que ele é... Isso. Essa é a Joy. A Joy. Pertence ao soldado Mazeiro. Sim. E foi deitada no corredor lá quietinha. É simpática a Joy, né? Super dócil, uma cadela bem... A Joy tem quanto tempo? A Joy já vai para fazer 6 anos, ela já tem 6 anos de idade. Tem mais uns 2, 3 aí até aposentar. Aproximadamente. Olha. É a Joy aí? É a Joy. É Joy. Joy, que legal. Mas aí quando vocês foram para a Turquia também, ela foi com vocês? Foi a Joy, foi a Hope, foi a cadela Mari e a cadela Malina, que não tem as fotos aqui delas agora no momento, né? Foram 4 cães na Turquia, elas foram no porão da aeronave. Na ida nós fomos com o avião da FAB e o comandante pediu para que fosse lá no porão, mas nós tivemos acesso lá, junto com a tripulação, para a todo momento olhar, para ver se elas estavam bem. Só que foram 13 horas de voo, né? Então é uma viagem cansativa, né? E quando chega depois de uma viagem tão longa, qual é o procedimento de quanto tempo precisa descansar para começar a atuar? Despressurizar o cachorro. O certo é ter o repouso, né? 8 horas aí ou mais, né? Se possível. Porém, quando nós chegamos nessas ocorrências de grande vulto, às vezes se faz necessário já a utilização das equipes, né? E aí cabe ao condutor, né, ele ver se esse cão está em condições de atuar ou não. E se tiver, ele vai fazer passagens curtas para depois dar esse descanso para o cão. Porque não adianta você querer forçar, você tem que zelar pelo bem-estar animal. E se o cão estiver cansado, ele não vai atuar. Então, o aconselhável é você recolher o animal, olhar ele, alimentá-lo, dar hidratação, tudo. E depois de algumas horas entrar para as buscas. Mônica. Eu tenho novamente uma pergunta sobre a interlocução de vocês com os diferentes grupos. Eu queria saber sobre a relação com os voluntários que estavam lá. Porque a gente já conversou sobre a falta de preparo, as pessoas que não sabem como reagir, não sabem como responder nessa situação, mas tinha muitos voluntários lá querendo ajudar. E aí minha pergunta é, eles se machucavam? Eles faziam bobagem que não era para estar fazendo, ia lá e se jogava na água? Como que era para vocês terem certeza que essas vidas também estavam protegidas desses voluntários e de que não estava havendo, ninguém estava batendo cabeça entre o trabalho de vocês e o deles? Em geral, nos nossos locais que a gente atuava, né, a gente sempre tentava direcionar para que o voluntário ele colocasse o colete, né? Então ele ter ali no mínimo das condições de segurança, né? Mas eles, como a gente estava em outro estado, né, eles não ficavam ali exatamente sobre a nossa responsabilidade, né? A gente entendia o serviço que eles estavam fazendo, né? E realmente eles socorriam bastante pessoas lá. Então, assim, não dá para dizer que o serviço não estava sendo efetivo. Fora isso, tinha bastante voluntários também, onde tinha os postos de comando, né? Então eles estavam direcionando as pessoas para locais mais seguros, eles estavam trazendo doações. Então, assim, o serviço voluntário, por mais que de repente não possa estar, como é que fala, totalmente organizado, ele estava atuando lá e realmente estava ajudando a população. Então não daria para a gente chegar e falar que realmente eles não estavam fazendo nada certo, alguma coisa do tipo. Mas o voluntário, quando ele ia socorrer as pessoas, em geral ele socorria aquelas pessoas que estavam de mais fácil acesso para serem socorridas, que também permitia com que os bombeiros conseguissem direcionar um socorro mais específico para pessoas que de repente estavam num local de difícil acesso, para idosos, né, pessoas com necessidades especiais, crianças, né, bebê de recém-nascido, que também tinha alguns casos do tipo. Então a gente conseguia fazer esse salvamento mais elaborado, né, enquanto boa parte ali da quantidade de pessoas que estavam em condições ali de não tinha nenhum problema, né, ser socorrida pelos voluntários, né, então não dava para a gente separar isso. Na operação vocês tiveram uma atividade super complexa que foi um resgate no hospital, né? O hospital estava com os pacientes, começou a ser inundado e vocês tiveram que
atuar. Conta essa história. Era um pronto-socorro em Canoas, né? Então ele estava com a água subindo, né? E a gente foi acionado para fazer o quê? Tirar todas as vítimas daquele hospital. Então a gente chegou lá e então era um salvamento complexo, né? Porque a gente tinha vítimas na UTI, a gente tinha vítimas que necessitavam de ser transportada no colchão, né? Tinha pacientes da área de ortopedia que não conseguiam andar. Então a gente tinha que socorrer essas vítimas, né? Então eram vítimas que elas demoravam um pouco mais do que a vítima que de repente estava ali na casa dela, né? Que até o próprio voluntário acabava socorrendo. Então assim, esse socorro no hospital ele foi complexo porque a água subia e a gente ia socorrendo as pessoas. E conforme a gente ia chegando, cada vez que a gente ia chegando para socorrer mais pacientes daquele hospital, o cenário já tinha mudado. Tanto que teve um momento que os bombeiros tiveram que abrir, né, uma parede no hospital para conseguir continuar fazendo socorro daquelas vítimas, né? E os próprios funcionários do hospital subindo as vítimas, né, e as pessoas para os andares superiores para dar tempo que a gente levasse para um local seguro aquelas vítimas e voltasse para resgatar mais. Né? Porque quando a gente socorre diversas pessoas que estão em condições normais, né, a gente consegue colocar mais na embarcação. Mas agora, dependendo do paciente, a gente tem que colocar o colchão e o paciente na embarcação, o que acaba fazendo que a gente tem que fazer mais viagens para realizar aquele socorro. Impressionante. Conta dessa dificuldade de transportar, de resgatar ali alguém que está acamado, às vezes, né? Com soro na veia. Exatamente. E aí? A gente precisou do apoio dos médicos, né? A gente também tinha nossa médica atuando nessas ocorrências. Então, assim, eles estabilizam o paciente e aí eles dão um aval, falam, agora vocês conseguem fazer a parte de salvamento e transportar ele até a embarcação. E aí lá na margem fica outros médicos, né, já para realizar o transporte para um outro hospital de referência para levar aquele paciente que está precisando daquele cuidado especial. Então, assim, esse meio tempo, assim, então, assim, a dificuldade nossa mesmo ali era o quê? É ter que pensar num algo que não é comum, né? Então, por exemplo, tem um colchão que é maior, tem que colocar ele aqui, depois tem que passar ele, e a gente tem que ter um cuidado diferente, que ele é um paciente, a gente, com certeza, ele teve algum mal ali que acometeu ele, então a gente tem que pensar tudo isso, né? Então não é aquele salvamento simplesmente rápido, né? Então ele é um pouquinho mais pensado, um pouquinho mais elaborado. Então, assim, a dificuldade era isso. Porque quando você vai fazendo isso, a água não vai parando, exatamente. Então, assim, essa é a dificuldade. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem que ser muito técnico, você também tem que pensar nessa agilidade, né? E garantir com que o paciente chegue seguro até a próxima viatura que vai fazer o transporte dele. Ô, Tenente, qual que é o saldo desses 10 dias que vocês ficaram lá? A gente ficou 10 dias, né? Foram 814 vítimas socorridas pela primeira equipe, né? 170 animais. A doutora realizou 84 atendimentos médicos e o canil localizou um corpo. Quer dizer, dividindo aqui, numa média de 81 vítimas por dia. 814. E só que provavelmente 80% dessas vítimas foram nos primeiros 5 dias, né? Entendi. Que foi a hora então teve dias que vocês resgataram mais de 100 e poucas vítimas. Exatamente. O hospital mesmo provavelmente deu mais de 100 vítimas. Né? Meu Deus. Só na média geral, se a gente equilibrar aqui, equalizar, daria 81 vítimas por dia, 17 animais por dia, né? A gente teria aqui quase uma... E a gente entende que o próprio Estado deve ter socorrido muito mais pessoas. Isso é o próprio bombeiro de São Paulo que estava atuando lá. Isso só os 31 homens ali, revezando ainda nos seus turnos. Como é que era essa divisão de turno aí? Para todo mundo trabalhar e descansar. A nossa divisão de turno, primeiro a gente pegou um enfoque de 3 equipes operacionais, né? Então essas equipes, qual que era a ideia? Que essas equipes iam recebendo ocorrências e iam atendendo. Claro que com uma distância de horário uma da outra para que a gente conseguisse manter a operação por 24 horas sem parar. A gente entende que nos primeiros dias, como a gente chegou lá, tinha acabado de ocorrer, então a demanda acabou ficando até maior. Então a gente fazia uma quarta equipe, que é uma equipe coringa. Porque se a gente percebia que a equipe 1, 2 e 3 se desgastou muito, a gente colocava a equipe coringa para que a gente conseguisse fazer o quê? Que aqueles bombeiros descansassem, nem que seja 3, 4 horas ali, né? Para que eles já voltassem em melhores condições e aquela equipe continuasse atuando. Então, assim, o foco eram 3 equipes operacionais. E a quarta equipe era uma equipe mista, né? Que a gente pegava o pessoal da logística, eu mesmo que estava numa função ali de posto de comando, eu saía um pouco daquela função e integrava uma outra equipe para que o pessoal que já atuou ali diversas ocorrências pudessem descansar e depois a gente voltava à normalidade das nossas funções e eles voltavam atuando operacionalmente. Porque os primeiros 5 dias foi quase que 24 horas ininterruptas de serviço, né? Nossa. Aí depois a gente conseguiu estabelecer um pouquinho mais de rotina. Só para destacar, números só
do time do Corpo de Bombeiros de São Paulo, lá fora, claro, tantos outros resgates e salvamentos de voluntários do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, de outros estados que também enviaram as suas forças. Desculpa. Não, pois não, Mônica. É que ainda a ver com os números que você trouxe, esses números, nós usamos o termo vítima, mas são pessoas vivas, né? Foram resgates de pessoas vivas. E a grande maioria dos resgates que vocês fizeram eram de pessoas vivas. Foram poucos os casos, como o sargento citou, que foi buscar os corpos. Localizado. E o nosso foco também era uma vítima, né? Igual a gente falou, como tinha aquela questão do voluntário que já estava atuando lá, o nosso foco era para quê? Para ir atrás de vítimas que provavelmente... complexas, né? Que não conseguiriam sobreviver ou ter alguma diferença em relação às outras se a água continuasse subindo rápido, né? Então a gente dá preferência para socorrer os idosos, né? Pessoas com necessidades especiais, crianças de colo, pequena, né? Então, vocês encontraram muita resistência do pessoal querendo sair? Em geral, nos primeiros dias, não. Depois que a gente atuou, assim, do quinto dia em diante, a gente percebeu que, como a gente já tinha socorrido boa parte das pessoas, né? Se a gente fosse colocar os voluntários, os bombeiros, mais o policiamento lá que tinha e o exército, já tinha socorrido muitas pessoas. As pessoas que ficaram lá, em geral, elas queriam ficar. E muito dos chamados que a gente recebiam para ir lá pedir para que ela saísse era que dos próprios parentes que tinham sido socorridos e estavam preocupados com elas naquela situação, né? Então era toda uma conversa que a gente tinha que ter, tanto é que por isso que até diminuía a quantidade de socorros, né? Porque a gente acaba ficando um tempo maior naquela vítima, porque tem que conversar com ela, né? Aí tem que, eu tenho meu animal, aí você fala, não, pode trazer seu animal. E isso é interessante, porque o bombeiro, a gente estava falando, o bombeiro faz tantas coisas, né? Ele resgata animais, ele apaga incêndio, ele salva no alto, salva na água, enfim. E um dos trabalhos do bombeiro também é o de convencimento, né? Não à toa é que o Corpo de Bombeiros também, de São Paulo pelo menos, é o que eu conheço, tem uma especialidade do convencimento em ocorrências com tentativa de suicídio, pessoas com ideação suicida. E aí o bombeiro também tem esse treinamento de convencimento, de conversa, muitas das vezes. É um trabalho quase psicológico. Vocês têm treinamentos com psicólogos para esse tipo de conversa, de convencimento, tenente, sargento? O curso, né, de abordagem a suicídio, ele dá essa visão, né? Eu não tenho esse curso, mas a gente sabe lá por trabalhar na escola que ele dá essa visão. É claro que quando a gente tem a aula nos nossos cursos de formação, há essa questão aí que é abordado, né? Pra gente como fazer essa primeira conversa com a pessoa, né? Criar o que a gente chama de rapport lá com aquela pessoa, né? Fazer com que ela entenda, né? Porque a gente também tem que entender o lado daquela pessoa, né? De repente, tudo que ela tem na vida é aquilo ali. Então a gente tem que mostrar para ele que realmente ele batalhou por aquilo, tudo mais, mas naquele momento ali, aquela escolha pode trazer um risco para ele e para a família dele. Você precisou conversar com alguém para convencer para deixar a casa lá, sargento? Bom, dos dias que eu atuei lá, nesse caso eu não cheguei a fazer esses tipos de intervenções, né? Foi mais o pessoal das equipes aquáticas. Sim. Mas quando nós chegamos lá no interior, o casal que foi vitimado aí pelo deslizamento da montanha lá, das árvores, das águas, eles receberam aviso dos próprios moradores, dos outros vizinhos lá da região, para saírem do local, porque o quintal deles já estava com a água no nível elevado. Ou seja, as vítimas que infelizmente vieram à fatalidade, vieram ao óbito, eles foram alertados para sair da área de risco. E não deram muita confiança, né? Então, isso acontece algumas vezes aí na questão de alguns acidentes que já poderiam ser evitados, né? Muitas pessoas, às vezes, elas não acreditam que vai acontecer com elas, né? Então, elas ficam relutantes, né? A situação é tão extrema que eu acho que a pessoa, ela não acredita, né? Teve muitos locais, né, que a gente ia socorrer as pessoas e falava, a água não vai subir mais. Aí subia, você falava, vamos sair. Aí a pessoa saía. E ela saía sem acreditar no que ela estava vendo, né? Ela falava, mas nunca subiu aqui. Como é que pode estar acontecendo tudo isso, né? E a pessoa muitas vezes até perguntava pra gente, né? Falei, o que vocês acham? Eu falava, pessoal, acredito que é a maior que já ocorreu, né? Então, assim, não consigo dizer pra vocês a dimensão, porque eu também nunca vi isso, né? Mas vamos sair daqui, vamos para o local seguro, né? E vamos tentar se restabelecer. E é importante, né, deixar claro para todo mundo que nos ouve aí, nossa audiência, que tem que dar atenção aos alertas das prefeituras, da Defesa Civil, das defesas civis também, né, dos municípios todos. A gente lembra que, no caso de São Sebastião, o governo do estado de São Paulo teve que entrar com ação judicial ali
em uma última escala, para obrigar algumas pessoas a deixarem áreas de risco, né? Muitos deles apegados, porque tudo que construiu na vida está ali, muitos outros com a insegurança de deixar um local que poderia ser objeto de criminalidade, mas a vida eu acho que tem que vir antes de qualquer coisa, antes de qualquer bem material. É claro que a gente não pode simplesmente dizer que é fácil, porque cada um sabe a luta que teve para construir o que construiu na vida, né? Sabe a história que está em cada ponto da sua casa, mas eu imagino aí o quão desafiador é o convencimento dessas pessoas que, no mínimo, devem acreditar que, diante de um alerta da Defesa Civil, da autoridade, é importante dar crédito e respeitar esses alertas, né, Tenente? Eu concordo. Meus amigos, agora, caminhando para a nossa reta final aqui do programa, eu quero saber, do ponto de vista da volta agora, porque a atividade continua lá. Os senhores estão aqui, mas há outra equipe do Corpo de Bombeiros de São Paulo lá dedicada no Rio Grande do Sul. E pode ser ou não que os senhores retornem. Como é que está esse preparo psicológico, essa disponibilidade para eventualmente precisar voltar ao Rio Grande do Sul? A Polícia Militar, né, e o Corpo de Bombeiros, eles já definiram que a operação no Rio Grande do Sul ela vai perdurar até, acredito, ainda existir essa necessidade de socorro. E a gente, sendo bombeiro, né, fazendo o que gosta, a gente sempre está pronto para atuar nesse tipo de ocorrência, né? Então, assim, acredito que, assim como o Clóvis, né, eu também, a gente sempre deixa nossos materiais já pronto, né, para caso receber um chamado, e a gente entende, né, que nesse momento essa é a necessidade que a gente tem que direcionar, né, tentar restabelecer aquela situação, tentar fazer dentro do possível voltar a uma normalidade, né, até que a situação comece a andar por si só. Então, assim, acredito que se nós não voltarmos lá, terão outros bombeiros que com certeza vão voltar, né? A instituição, ela tem muito bombeiros que tem interesse em ir para lá para ajudar, né? E tem muitas pessoas capacitadas para fazer isso, né? Então, a gente tem certeza que se não sermos nós, né? Vai ter bombeiros e a operação vai continuar sendo realizada. Quantos bombeiros no estado de São Paulo hoje? Mais ou menos? Mais de 8 mil. Vai dar uns 8.100 e pouco, acredito. Se chamar, tá pronto, Sargento Clóvis? Tá pronto. Missão dada, missão material cumprida. lá já tá separado. Em geral, nossos acionamentos assim, tipo, a gente aciona, a gente fala que é um período menor do que 24 horas já pra gente estar pronto, né? Pra ser transportado, né? Então, geralmente recebe o aviso, então a gente tem ali já acerta tudo o que precisa. A Hope também, tá no jeito. Posso fazer uma pergunta pessoal? Eu sei que vocês são extremamente técnicos, capacitados, treinados, que já estiveram em catástrofes terríveis, mas teve algum momento em que vocês chegavam no final do dia e tinham vontade de chorar? Ou a sensação era mais de vitória, de dizer, estamos salvando pessoas? Como que era o emocional de vocês dois? Não do corpo todo, pessoal. Eu falando por mim, né, assim, a atividade de salvamento, né, eu amo, né? Eu gosto, né? Apesar de estar mais direcionado para a parte de incêndio, a atividade de salvamento eu gosto muito. E ao término do dia, né, a gente, pelo menos entre os bombeiros, a gente falava que, tipo, boa parte das vítimas que a gente socorreu, né, por a gente ter essa definição de vítima, eram vítimas que, se a gente não tirasse de lá, provavelmente elas não conseguiriam sair por outro meio. Então, assim, dava aquela sensação de tipo, amanhã vamos fazer mais, amanhã vamos continuar. Não só por isso que a gente ficava 24 horas trabalhando. E o senhor, Sargento Clóvis? A gente já está acostumado, já é o treino nosso, né, a nossa rotina. Então, é o complemento que o Tenente falou. Então, acho que cada salvamento, cada resgate nos dá mais força aí para poder continuar o trabalho. Eu quero parabenizar demais o trabalho de todos os bombeiros, de todos os socorristas, de todos os voluntários, na pessoa aqui do Tenente Felipe, do Sargento Clóvis, que são aqui dois de um time inteiro de bombeiros que se dedicam a salvar pessoas que nunca viram, pessoas que não conhecem, pessoas que talvez nunca mais verão, mas que têm isso como um propósito de vida, uma vocação. Vocês trouxeram aqui nos currículos, né? Ocorrências na Turquia, São Sebastião, Brumadinho, Petrópolis, tantas outras, mas não caberia em currículo nenhum o tanto de pessoas, de nomes, de famílias, de vidas que vocês já impactaram, né? Não tem como ter noção disso, né? Em
quantos anos? 20 e poucos anos aí de polícia e de corpo de bombeiros. O tenente que tem 10 anos vai ter mais 20 e poucos pela frente ainda. Então, assim, a gente reservou esse linha de frente especial para apresentar para a nossa audiência um pouco mais. É claro que não dá para esgotar, o trabalho é gigantesco do Corpo de Bombeiros, são tantos anos de serviços prestados, mas apresentar um pouco mais desse trabalho, às vezes anônimo, de pessoas anônimas e que fazem esse brilhante trabalho. Eu tenho, assim, uma admiração pessoal pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, por ter sido um soldado temporário lá atrás, ter morado em um quartel por mais de 2 anos, ter trabalhado com o Capitão Franco, que foi um dos dedicados a essa missão lá. E eu queria muito dedicar este programa Linha de Frente ao Corpo de Bombeiros, ao Capitão Franco, com quem trabalhei por 2 anos, aprendi tanto, era um tenente, meu chefe na época, e ao Tenente Luna, hoje tenente, na época era Sargento Luna, que foi uma pessoa que caminhou comigo lá nos 2 anos que eu fiquei lá no quartel, trabalhava no quartel do bombeiro de dia, com ele, com o sargento e com o, na época, tenente, hoje Capitão Franco, e à noite fazia direito lá na Toledo de Presidente Prudente. E morava durante a semana no quartel, lá no alojamento de Cabos Soldados, do 14º Grupamento de Bombeiros de Presidente Prudente. Então eu vivi de perto, almoçava, jantava, dormia, fazia as minhas atividades, trabalhava com esses heróis aqui de farda do Corpo de Bombeiros. Então queria fazer essa dedicação especial. Esse foi o Linha de Frente especial sobre o trabalho de salvamento do Corpo de Bombeiros. Que o trabalho continue, que as pessoas no Rio Grande do Sul sejam alcançadas pela solidariedade de muitos voluntários, de muitos profissionais, dos bombeiros, e que de alguma maneira isso possa ter ajudado alguém a saber mais do que a gente precisa falar, que é ajudar o próximo. Muito obrigado. Semana que vem a gente tem novamente o Linha de Frente de fim de semana. A gente se vê. Um abraço. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.